Olá, amigos, muito boa noite. Nós estamos chegando na sua televisão com mais uma edição do Opinião Regional. Eu hoje estou aqui substituindo meu amigo David, teve que se ausentar por hoje. Nós estamos aqui para representá-lo. Não sei se é a altura, mas vamos tentar levar o Opinião Regional, trazendo conteúdos do seu interesse, trazendo um assunto do seu interesse. A gente vai bater um papo no primeiro bloco com o Dr. Roberto Carlos e o Dr. Marcos Vinícius. São advogados aqui em Patos de Minas, né? E nós vamos falar de um assunto extremamente interessante, palpitante, coisa que ninguém fala normalmente. Nós vamos falar de FGTS. Interessa praticamente a todo mundo. Se você tem uma carteira assinada, se você é empregado, se você recebe salário, vai se interessar por esse assunto. Você acha que está tudo certo com o seu FGTS, com o seu fundo de garantia por tempo de serviço? Então nós vamos ouvir dois especialistas nesse assunto hoje aqui no Opinião Regional. E logo em seguida nós vamos receber aqui o pessoal da Polícia Militar, né? Vem aqui para Posto Lilás, o pessoal da Patrulha de Prevenção, PPVD, Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, né? Nós vamos falar com esse pessoal aqui, né? Vamos conversar com o comandante lá nós vamos conversar, sim. Mas tem o tenente que veio também, não tocou o nome dele aqui, mas eu informo daqui a pouco. Vem também o sargento da Patrulha Doméstica, o sargento Paulo e a sargento Solismar, né? Isso aí, vamos bater papo. Esse formato é muito bacana porque a gente pode conversar, pode falar sobre os temas, pode bater papo, né? Eu estou recebendo aqui o doutor Roberto Carlos, prazer recebê-lo aqui no Opinião Regional, doutor. Tudo bem? Tudo bem, prazer é todo meu. Obrigado por abrir esse espaço aqui. Eu acho que não só para nós, mas para toda a sociedade, que o que nós iremos trazer aqui hoje realmente vai trazer luz, tenho certeza, para os trabalhadores e para os juristas do Brasil. Nós estávamos conversando aqui, ele tem uma tese aqui interessantíssima, e você vai prestar atenção, que já ele vai defender essa tese aqui no nosso programa, juntamente com o doutor Marcos Vinícius. Doutor, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Vitor, tudo bem? Como o doutor Roberto Carlos disse, né, essa tese que a gente aponta no escritório é um assunto que está em pauta, inclusive julgamento recente no STF, e a gente vai apontar algumas questões interessantes, inclusive sobre a própria tese que está sendo discutida no STF em si, que teve uma decisão recente que tem alguns ajustes que merecem ser feitos. Muito bem. Afora a questão legal, né, a questão na justiça, tem também uma discussão dessa no Congresso Nacional, né? Recentemente foi levantado esse assunto no Congresso Nacional, estão tentando formatar projetos para ver se isso vai para discussão. Acho muito difícil, porque o doutor Roberto Carlos, nosso telespectador, doutor Marcos Vinícius, o FGTS é um negócio assim que foi criado para beneficiar o trabalhador brasileiro. Aquele trabalhador que trabalha um longo tempo e de repente é desligado da empresa, ele tem que ter um fundo para que ele possa sobreviver um tempo até se engajar de novo, e essa foi a função. Mas na realidade, tiraram o dinheiro do trabalhador brasileiro, colocaram um punhado de empecilho para ele botar a mão nesse dinheiro. Esse dinheiro é nosso, é do trabalhador brasileiro, mas tem tanto empecilho para o trabalhador botar a mão nesse dinheiro que eu acho, na minha visão, acho o maior absurdo do mundo. E o governo trabalha com esse dinheiro ao seu bel prazer. Emprega em construção civil, emprega em outro benefício e vai usando esse dinheiro que é nosso, né, que ele lança a mão a qualquer momento, e nós que somos trabalhadores, sabe-se lá a hora que você pode receber um fundo de garantia. Como é que o senhor entende isso aí, doutor? O Gui, uma coisa muito engraçada. Eu sou um defensor ferrenho da lei do FGTS. Acho que é uma das leis mais importantes que nós temos no Brasil. O cumprimento dela que é problemático. Imagina você, o legislador lá da lei de 8.036/90,
ele alinhado com a Constituição Federal, uma Constituição social, tem um viés social, ele criou essa lei do Fundo de Garantia. Aliás, o Fundo de Garantia veio de antes, mas em 90 ele deu uma alinhada nessa lei. A lei veio desde 66. Mas em 90 ele disse o seguinte: ó, trabalhador, você vai ter direito a 8% do seu salário que eu vou colocar numa conta vinculada a você. Você não vai colocar a mão, como você disse. Porque o objetivo dela não é você pagar a comida da sua casa, o seu aluguel. É naquele momento de crise, como você mesmo disse, desemprego, uma doença grave, você poder ter algo para você se socorrer. Nós vamos deixar uma garantia aqui para você. Até aí tá lindo. Eu estou trabalhando, ganhando meu dinheiro, pagando minhas contas e tem uma reserva ali que não está me onerando, está saindo lá do empregador. E enquanto isso, trabalhador, é um acordo que o legislador fez. Enquanto esse dinheiro estiver nessa conta, eu vou usar. Não vou usar de qualquer jeito. Usam de qualquer jeito, como o senhor disse, mas na lei não é de qualquer jeito. Para projetos sociais. Saneamento básico. Quantas pessoas estão aí sem saneamento básico, pegando doença? Então, esse dinheiro que é de todo trabalhador, enquanto ele estiver aqui, que você está trabalhando, pegando o seu dinheiro, não precisando dele, eu vou usar para a comunidade como um todo. Uma coisa linda. Mas o dinheiro não deixa de ser meu. Não deixa de ser seu. E eu vou usar, e aí que está a questão. E se eu usar, eu vou te garantir que eu vou repor a inflação de todo o período que tiver inflação, ainda vou te pagar um juros de 3%. Ao ano, não é ao mês, é ao ano, um juro baixo, mas ótimo. Mas eu está sendo usado isso para a sociedade. E aí começa o grande problema, que a gente vai concentrar muito a nossa atenção aqui. Então, a lei é excelente. Os aplicadores da lei estão deturpando. Né? E aí eu convido aqui o Dr. Marcos, ele como professor universitário, que trabalhou muito nessa tese que a gente construiu. Dr. Marcos, onde está sendo o grande problema aí da aplicação do Fundo de Garantia? Onde está o grande prejuízo para a sociedade brasileira? De aplicação pelo governo. Pelo governo. Que a Caixa Econômica Federal, vamos dizer assim, que não deixa de ser o governo. É o governo. A lei é uma lei federal, uma lei que... toda e qualquer autorização para mexer nesse dinheiro do Fundo de Garantia passa pelo governo. Pelo governo. Passa pelo Executivo. Então, a grande questão aqui, né, a gente, como já foi ressaltado, o dinheiro não deixa de ser meu. Só que o governo, ele separa esse dinheiro justamente para os momentos de crise, presumindo que nem todos têm educação financeira suficiente para se preparar para esses momentos. E, por isso, deixa lá reservado para quando for necessário. É um colchão de segurança. Exatamente, mas obrigatório. Talvez isso nem seja tanta vantagem, né? Porque, como a gente já conversou, se esse dinheiro fosse para a pessoa e a pessoa conseguisse investir, talvez ela traria mais frutos do que o próprio FGTS vai trazer, até porque a lei não vem sendo respeitada. Então, nessa situação, o governo... Em que sentido? O doutor Roberto Carlos falou e você está falando, está repetindo a mesma fala. A lei não está sendo respeitada. Em que situação que a lei não é respeitada? Isso é onde a gente vai entrar agora. Em verdade, o grande problema nessas situações, principalmente no julgado que tá submetido ao STF agora, é que aparenta-se uma confusão entre duas palavras básicas, que serão as palavras-chave, que é correção monetária e remuneração. Né? Inclusive, temos julgados antigos do STF, se não me engano, o ministro Luiz Fux fez uma analogia certa vez, que ele mencionou: há várias maneiras diferentes de você medir a febre de uma pessoa, de saber se a pessoa está com febre. Você pode apalpar ela, pode usar um termômetro, mas com a fita métrica você não consegue. Ou seja, cada coisa tem a sua destinação específica, que é o ponto central onde a lei não está sendo cumprida, nessa distinção entre remuneração e a correção monetária. Certo? Se eu quiser explanar aí sobre essa correção. Se quiser, para cá que nós estamos prontos para matar no peito. Aqui é o Roberto Carlos. Esse aí é um ponto interessante, que é o seguinte: eu vou falar para você, olha, eu vou administrar esse negócio aqui, mas eu vou administrar para você, fica tranquilo. E na verdade não é assim, né? Na verdade, o governo administra
ao seu próprio bem, porque senão vai me dizer que a Caixa Econômica Federal faz todo esse trânsito aí e não ganha nada com isso, com a diferença do que aplica o dinheiro com o que ela vai pagar, os 3% de juro e mais a correção monetária que vai pagar pro trabalhador, pro fundo. E aí, Gui, tem essa divergência? E aí que está o problema. Porque eu, na parte da lei, eu sou um defensor da lei, como eu disse, e o fato do governo cuidar não tem problema. Ele está usando, deveria usar para projetos sociais. Ótimo que toda a sociedade está bancando. Agora, o problema é que ele deveria... Eu tenho uma tese sobre isso, viu, doutor? Eu acho que o governo brasileiro, aliás, o nosso modelo é muito paternalista. Demais. Sabe? Demais. E não devia ser tanto. Deixa o povo cuidar da sua vida, sabe? E aí, nesse caso, esse é um caso claro disso aí. Não, eu tenho condição de cuidar do que é seu. Você não tem. Você é proibido tirar esse dinheiro de lá, é proibido gastar. E eu que vou dizer a hora que você vai gastar. Isso é um... Não, isso é absurdo. Paternalismo besta, mas né? eu digo assim, é melhor do que onerar empresas. Você vai pegar um dinheiro que está guardado, é do trabalhador, eu vou usar ele para a sociedade. É melhor do que você aumentar tributo, igual se faz aí, tributar tudo e tributar. É muito melhor. O trabalhador já tem o salário dele todo mês, ele já está vivendo. Mas a questão não é essa. Como o doutor Marcos disse, a confusão entre a atualização e remuneração é muito grande. Eles tratam como uma coisa só. E não é uma coisa. A atualização é repor a inflação. Quem viveu lá em 91, 92, 93 e até antes... A recomposição, né? Você sabe, lembra daquela inflação? Recomposição salarial, isso. Recompor não é ganhar nada. É só não perder. A inflação veio, desvalorizou o meu dinheiro, eu preciso repor essa perda. Ninguém está ganhando nada com isso. Só estou repondo. Depois de repor, eu tenho que colocar juros. O que eles estão fazendo? É pagar pelo uso do dinheiro. Só que primeiro eu tenho que atualizar. Sim, claro. Eu costumo dizer, a atualização vive sem remuneração. Mas a remuneração não vive sem atualização. Porque como é que o senhor aumenta um dinheiro se o senhor não atualizou o que perdeu? E olha o que o STF decidiu. Que se a remuneração do fundo de garantia não alcançar a inflação, que eles têm que ir até a inflação. A remuneração. Que é o juro a mais. Se não alcançar a inflação, tem que pôr no mínimo inflação. Então quer dizer que o governo só garante, de acordo com o STF, só a reposição. Aí tá um absurdo. E cadê o meu juro? Cadê o meu dinheiro? E mais, eles fazem uma bagunça tão grande. Eu até brinquei com o doutor Marcos ali, que eu ia pedir para ele como professor universitário, como é que ele explicaria, Gui? Eu vou deixar até o senhor tocar. Eu vou achar um tema aqui, foi fixado um tema pelo STJ. Como que ele explicaria para os alunos dele essa redação desse tema? É algo tão absurdo, eu vou ler aqui para ele, se o senhor permitir. Você lê daqui a pouco? Pode. Eu vou para o intervalo. E aí é bom que a gente deixa isso aí em suspense. Perfeito, vamos lá. Para a gente falar depois do intervalo comercial. Nós vamos dar um tempinho aqui e já a gente volta com a opinião regional desta sexta-feira. Um instante só. Opinião regional, falando aqui com o Dr. Roberto Carlos e o Dr. Marcos Vinícius. O assunto aqui é FGTS. Sabe que vocês estão deixando esse pobre trabalhador aqui indignado, né? Porque você não para pensar. É claro que a gente que é jornalista, você está pensando o tempo inteiro, você quando levanta um assunto, vou falar sobre FGTS, você já vai pensando o que é que você vai perguntar, o que é que você acha que está errado, pesquisa e tal, toda aquela coisa. Mas você não fica atento aos detalhes no dia a dia, né? Então eu acho que tem muita gente aí indignada aí, esperando que vocês vão finalizar nessa conversa aqui. Mas é o seguinte, você falou que queria saber o que é que o doutor Marcos é professor universitário. Isso. E o senhor perguntou... Como que ele ia explicar para os alunos dele um enunciado, um tema fixado pelo STJ. Então, lei para ele explicar. Lembra que nós conceituamos remuneração e atualização, né? Que são coisas diferentes. Sim. Aí o STJ disse: a remuneração das contas vinculadas do FGTS tem disciplinas próprias ditadas por lei. Ótimo, lá na lei está dizendo como é que remunera a FGTS, está na lei. Está perfeito, até aí tudo bem. Aí ele começa. Quem estabelece a TR como forma de atualização monetária? Peraí, meu amigo, você estava falando de remuneração, de juros. Como é que você mudou para falar de atualização? Então, Marcos, como é que você explicaria isso para os seus alunos? Então, é até complicado porque, como a gente falou no início, ela é contraditória em relação a próprios julgados do STF e STJ.
a lei ela garante que o FGTS ele tem que ser atualizado e remunerado. Atualizado. Ou seja, a inflação, lembra disso? Aqueles valores que estão lá, eles têm que ser atualizados para acompanhar a inflação, garantir o meu poder de compra e ainda tem que me pagar uns juros, porque eu estou sendo privado da utilização do meu dinheiro. E aí ela fala, ele vai ser atualizado e com incidência de juros e vai incidir a 3% ao ano, mais 0,5% ao mês e a TR. Só que a lei ela não é clara no sentido da TR ser um fator de atualização ou de correção. Perdão, ou de remuneração. Mas a TR é a taxa referencial. Taxa referencial. Ela é uma taxa de remuneração. Exatamente. Esse é o ponto. Ela não é atualização. Ela não é atualização. Não é atualização. Exatamente. É. Então, o que o STF está fazendo tá medindo a febre dos outros com a fita métrica. Lembra que não dá. Isso foi um julgado. E por isso eu queria fazer aquele desafio aqui, porque eles estão dizendo aqui no enunciado que a lei estabelece a TR como forma de atualização monetária. Gui, eu queria desafiar qualquer jurista nesse Brasil a me dizer em qual artigo da lei que isso está escrito. Já que a lei estabelece, me mostra essa lei. Eu desafio a qualquer jurista dentro do Brasil ou fora dele. Peraí, mas ainda cabe recurso isso aí, não? Estamos lá em Brasília, no STF, no último, no supra, de quem manda Quando o senhor fala nós estamos lá, é o seu escritório. Os recursos nossos estão lá. E depende do seu escritório. E também. Existe uma ação que afeta todas as ações sobre esse tema. Esse é o grande problema que a gente fala. Existe um ADI, que foi feito por um partido político. Não sei nem se eu poderia falar, mas se eu tivesse feito aquela inicial, eu podia pegar meu AB e jogar no lixo. Corta isso depois. Não, mas pode falar aqui, você pode falar de tudo. Não leu a lei está aqui, ó. A TR vai remunerar o saldo do FGTS, não vai atualizar não, está na lei, artigo Essa 17. Ação de inconstitucionalidade é alguma coisa para defender o governo, o que é? Ele queria defender o trabalhador, só que usou a tese errada, usando a TR como índice, ele quer que troca, a TR não foi um bom índice, troca por outro. Não, a TR não é índice, deixa ela onde ela tem que estar. Se ela remunerou ou não, não é problema. Só que me institui o índice. Cadê a minha atualização? Uma regulamentação é que vai dizer qual o índice que a TR vai obedecer, é isso? Não, a TR remunera. Sim, mas, fundo de garantia, mas se falar, olha, a TR, a partir de agora, vai remunerar o FIM por um juro de 10% ao ano. Não, a TR tem uma forma de cálculo. Não é uma lei, ela tem uma forma que calcula a TR. Pode dar 1, pode dar menos 1, pode dar negativo. Tem a manipulação do governo. E, por outro lado, tem os índices inflacionários. A TR deixa ela lá. O que essa ADI fez? Troca a TR, porque a TR desde 91 não está tendo poder de corrigir. Ela não é essa função, ela não é um termômetro para medir a fita métrica. Ela é para medir a febre, ela é uma fita métrica, para medir o tamanho dos juros. E aí eles querem falar, não posso trocar índice por índice. Eu não quero que troque. Eu quero que... Cadê a minha atualização? A lei Me conta uma coisa aqui, doutor. Essa ação sua lá no STF, essa incursão do seu escritório lá no STF, é de um processo que começou aqui embaixo e o senhor está perseguindo até lá? O senhor está defendendo algum trabalhador nisso? É isso? Hoje isso? Eu defendo mais de 2.000 trabalhadores. Tá. São ações individuais, não é ação coletiva, não represento nenhum sindicato, nenhuma instituição. São nossos clientes mesmo do escritório, trabalhadores. A gente encabeçou e essa ação do STF suspendeu o nosso processo aqui. Porque ela é uma ADI, então a ADI manda suspender tudo que tiver relacionado para saber o que a ADI vai decidir. Só que essa ADI e o meu processo não tem nada a ver. É isso que eu estou brigando agora. Eu falo, lá vocês estão brigando para trocar TR por um índice. Aqui não, aqui eu estou dizendo para você me dizer qual a natureza jurídica da TR. Ela é índice ou é taxa de juros? Como o senhor disse, a taxa referencial é de remuneração, está aqui na lei, está aqui. A partir de 91, saldos do FGTS passam a ser remunerados. É juros. E mais, no parágrafo único, as taxas de juros previstas na lei do Fundo de Garantia são mantidas e consideradas como adicionais à remuneração prevista nessa lei, a TR. Então, estamos tratando de remuneração, então não tem nada a ver. Quer dizer, o STF, ele está tomando um caminho como tomou nessa coisa da vida toda mais ou menos do isso. INSS. Na verdade, da aposentadoria. A ação movida pelo partido, ela já foi, creio eu, da forma indevida que ela deveria ter sido feita. Como o doutor Roberto Castro falou, eles pedem para substituir por outro índice. Mas como é que eu substituo por outro índice se a TR não é um índice? Não sou um índice. Então eles pedem, tira a TR e coloca um índice que efetivamente reflita a variação inflacionária. O que a gente defende é diferente. Se a lei mandou aplicar a TR e o próprio STF já falou, TR
é taxa de juros, taxa de remuneração. Ela vai refletir um ganho real. Então, se a lei mandou aplicar, tem que continuar aplicando. Só que se existem juros... A TR é uma taxa, né? Isso. É um referencial para falar, olha, você vai remunerar. Você vai remunerar por essa taxa aqui. Exato. Ponto final. E aí eles poderiam querer trocar isso nessa ação aí, eles poderiam estar querendo trocar isso aí por IGPM ou qualquer coisa que o valha. Mas não seria uma troca. Porque o IGPM repõe inflação. A TR remunera. A TR seria juros. Entendeu? A TR é juros, a TR é para aumentar. Eu não tenho como aumentar o seu dinheiro sem antes corrigir o que perdeu. Sim. E eu preciso corrigir. Primeiro atualizo, depois eu juros. Depois eu remunero. E aí a adesão do STF agora na DI foi, se a remuneração não alcançar a inflação... Eu aplico a TR, se não der a inflação, eu completo com a inflação. Exato. Tá tudo certo. Exatamente. Então não vou remunerar. Estou perdendo os 3%, estou perdendo mais meio, que agora tem meio desde 91. Antes era 3% ao ano, depois ganhamos mais 0,5% ao mês, que dá 6% ao ano. A isso, que viraria 9%. E mais a inflação, 4%, 5%, 6%, 7% da inflação nossa. Imagina o prejuízo disso aqui. E olha, o prejuízo para a sociedade. Vamos esquecer o trabalhador? Lembra que eu defendi a lei? Quantas casas populares podiam estar sendo feitas com mais dinheiro lá na Caixa? Agora, os senhores aí, o senhor que é professor universitário, a questão do STF, depois que veio toda essa... depois que destaparam o baú do STF... A caixa preta, né? Não, destapou. Aquilo ali não tem certeza. Essa manipulação política do STF em relação à justiça é verdadeira? Isso é um negócio assim que... O senhor que vai ensinar lá... pegar o gancho aqui do doutor Roberto. Você que vai ensinar lá para o seu aluno, você fala isso, que isso é uma ação política do... Porque ele olha o seguinte, eu não vou fazer isso aqui, porque eu não vou corrigir do jeito que esse pessoal está querendo corrigir o FGTS, porque é muito dinheiro e aí vai balançar os cofres públicos, o governo federal não vai ter dinheiro, o Brasil não vai ter dinheiro para cobrir isso aí. Coisa que não devia interessar para a justiça. Você deve, paga aqui, se vira. Exatamente. Né? Mas como é que o senhor fala isso? Olha, na verdade, acredito que é bem claro que tem sim uma certa interferência nesse sentido que você trouxe, até pelo teor dessa decisão. Sabe, assim, pra gente que lida com isso diariamente, é uma coisa que é tão claro que você para e pensa, como que eu consigo perceber isso e o ministro do STF não consegue? Então, para a gente, essa indignação nasce inclusive disso, porque acreditamos que essa decisão efetivamente tenha algum fundo de sentido nesse fator que você trouxe, né? Então, não deixa de existir. Não deixa de existir. E o mais importante, tem coisa que a gente parece que não pode falar porque é problema, né, no Brasil. Mas lá em 92, quando julgou a primeira ação da TR, foi em 92. O ministro Moreira Alves que julgou. Ele falou assim no julgado dele, se questionava se podia aplicar a TR dali, de 91 para frente, para corrigir contratos do sistema financeiro que foram feitos anteriores. Olha, lá eu usava IGPM para corrigir, posso usar a TR daqui para frente? Ele falou, não vou nem perder tempo, com as minhas palavras, mas o teor é esse. Não vou nem perder tempo de te responder se pode usar para substituir, porque TR não é para isso. Esse foi o julgamento dele, assim, é absurdo. Em 92, o STF julgou um ADI. Há 32 anos. Há 32, julgou um ADI dizendo que TR não é para isso. E agora, o STF fala, olha, se aplicou a TR e não alcançou a inflação, põe até a inflação. A TR não é para repor perda, gente. Como que você fala em ganho real, e aí um pleonasmo necessário, porque ganho já é real. Um ganho mentiroso não é ganho. E é isso que eles estão fazendo. Igual força viva, né? Força viva. Aí não, força morta não força morta aí aqui é um ganho irreal. Alcança só a inflação. Inflação não é para ganhar. O STJ já falou uma vez que reposição de inflação não é um plus, mas um mínus que se evita. O STJ é um julgado lindo disso aqui, que a gente dá a referência dele direto. Aliás, eu tenho até a anotação dele aqui. Então, é algo que eu fico indignado. E eu repito, quero ver algum jurista me provar onde está escrito que TR é para atualizar. Doutor Roberto Carlos e doutor Marcos Vinícius, para a gente encerrar, onde vai dar isso? Qual que é a sua esperança? Qual que é a esperança do seu escritório, do escritório de vocês? Que um jurista altamente comprometido com a lei
que um julgador, não um juiz, um julgador, um ministro do STF, pegue o nosso processo, que é o único que navega nessa tese, não tem outro, e não estou sendo aqui, não tem outro que segue essa linha, todos seguem na linha de substituição, que ele leia e veja o absurdo que está sendo cometido com a legislação brasileira. A lei está ali, é só ler a lei e aplicar. Pega a lei 8.036/90, que é do Fundo de Garantia. Pega a lei 8177 de 91, que é do TR. Vê o que está falando sobre o TR, se ela é atualização, se ela é remuneração. Gente, entenda o que é atualização, entenda o que é remuneração e aplique a lei. A nossa esperança é essa. E a gente vai brigar enquanto tiver chance, doutor Marcos. Com certeza. É o lema do nosso escritório. Se tiver uma chance, eu vou atrás. Uma vitória sua nessa questão aí é a glória, né? Sim, não, com certeza. Você não pode deixar de perseguir isso. Desde 2011, 2012, eu estou brigando com esse processo. Fiz sustentação oral, já... O cerne aqui é que eles nos privam do nosso dinheiro, e a tese do STF, que foi prolatada lá no STF, a tese ela garante que o meu dinheiro vai manter o valor dele, que ela vai garantir a atualização. Mas o meu dinheiro vai ficar emprestado para o banco e eu não vou ganhar nada em troca. Cadê os juros, né? Esse assunto ele é muito profundo para a gente falar só nesse tempo aqui. Nós vamos providenciar outros convites aí para os senhores falar para a população, mostrar isso para a população. Bom, eu acho que tem que falar isso aí. É um grande problema nosso do brasileiro, é a falta de informação, muitas vezes, principalmente em relação ao direito, as coisas que acontecem no direito. Eu achei muito bom esse bate-papo aqui, muito proveitoso, mas ainda muito raso. Nós precisamos de aprofundar nisso aqui, fazer uma conversa um pouco mais... Com certeza. E estaremos aqui à disposição, inclusive podemos convidar outros colegas que talvez tenham uma visão diferente da minha, da nossa, para que a gente ponha isso aqui. Pode ser bacana isso aqui. Aliás, a gente quer aqui deixar um abraço para o nosso amigo doutor Rodrigo, que sempre está aqui com vocês, né? Doutor Rodrigo Barbosa, é advogado previdenciarista lá do escritório. Então, uma pessoa muito querida por nós, a gente sempre está assistindo ele aqui, trazendo temas também de grande importância. Mas, doutor Rodrigo, nosso tema aqui é mais importante que o dele, né? Eu acho que é melhor, viu, Gui? Pelo menos mais palpitante agora, no momento, né? Brincadeira, viu? Mas tá bom. Doutor Roberto Carlos, muito obrigado pela sua participação aqui. Ficamos esperando uma próxima oportunidade na sua agenda aí. Foi um prazer estar aqui com o senhor. Prazer foi todo meu. O doutor Marcos Vinícius, professor, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e esperamos novas oportunidades para discutir esse tema. Vamos ter. E esse tema tem pano para manga, né? Vamos ter. Pano para manga. Muito bem. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Esse é o Opinião Regional. Já já a gente volta para falar de Agosto Lilás. Já já. 18h36. Esse é o Opinião Regional. Hoje abordando temas importantes como esse que nós vamos falar agora. A respeito do Agosto Lilás. E eu estou recebendo a doutora Kátia, nossa companheira de muito tempo aqui, colaboradora aqui da NTV, participa dos nossos programas aqui, trazendo esclarecimentos. E a senhora foi convidada para falar da importância desse Agosto Lilás. Sabe, desse movimento em torno da proteção, principalmente a proteção à mulher, doutora. Boa tarde, tudo bem? Boa noite. Boa noite, obrigada, Gui. Eu agradeço sempre o convite, sempre um prazer estar aqui. Então, o Agosto Lilás, ele é mais uma campanha de conscientização e de enfrentamento à violência doméstica familiar. Foi escolhido o mês de agosto, porque também é aniversário da Lei Maria da Penha, nossa Lei 11.340 de 2006, que no próximo dia 7 completam 18 anos. Então, esse Agosto de Lilás de 2024, ele tem todo um contexto simbólico, é a maioridade da nossa legislação, que é considerada uma das mais evoluídas e uma das mais importantes no mundo, no que diz respeito ao enfrentamento à violência doméstica familiar, e no que diz respeito ao enfrentamento no Brasil, ela é revolucionária. Então, por isso que se dá um destaque maior à Lei Maria da Penha ou ao enfrentamento no mês de agosto. Eu achei que esse mês de agosto é um mês meio danado, né? O mês danado esse aí. Mas, doutora, em relação a causa da mulher,
Né? A gente fala o mês de agosto todo pra gente falar. Eu acho que a gente tem que falar o ano inteiro. Sim. Essa é uma causa Sim. que a gente não pode deixar. Tá aí o trabalho da polícia, que já vai falar aqui conosco também. É um trabalho diário. Sim. Né? E um trabalho assim que de implantação. Essa questão cultural atrapalha um pouco ainda? Ela super atrapalha. Hoje mesmo eu estava ouvindo uma entrevista da Maria da Penha, né, com relação a isso, e ela destacou enfim, as várias inovações que ao longo dos anos ocorreu na própria Lei Maria da Penha, na própria Lei 11.340. E uma das coisas que ela pontuou como sendo uma das coisas que a gente tem que corrigir, que a gente tem que melhorar, é a questão da educação. E quando a gente fala educação, é justamente porque nós somos uma sociedade estruturalmente machista. Estruturalmente machista, porque o que a gente estava conversando inclusive nos bastidores, a gente tem desde cedo normalizado que, por exemplo, trabalho de cuidado, existe trabalho de mulher e trabalho de homem, roupa de mulher e roupa de homem, ou existe toda uma cultura de que a mulher ela tem que ser educada para ela ser servil, submissa ao homem. Isso é estrutural. A partir do momento que você trabalha com crianças... Até hoje na família ainda vale, né? Aquele eu prendo a minha cabrita e solto o meu bode. A gente ouve isso, infelizmente, com certa frequência. Quer dizer, essa questão cultural, isso precisava de ser melhor discutido também, melhor aplicado, uma solução para isso. Desde nas escolas, por exemplo. Exatamente. Né? E é justamente o ponto que a própria Maria da Penha disse hoje. A gente precisa efetivar ou potencializar essa educação nas escolas, essa educação, inclusive essa reeducação de homens, tá? Porque a gente trabalha muito com foco na vítima, e é óbvio que a gente tem que socorrer a vítima, a gente tem que ter uma rede de apoio para essa vítima, isso é indiscutível. Mas a gente tem que trabalhar também a consciência daquele homem agressor. Porque adianta você prender aquele homem e ele, com aquela vítima ele não vai fazer mais nada. Mas se ele não for reeducado, ele vai fazer com outra. Entende? Ele precisa entender. Ele não vai redimir. Exatamente. Ele precisa entender que mulher nenhuma é propriedade dele. Que relacionamentos acabam, que a vida tem que seguir para um e para outro, que ele não pode ter aquele sentimento de posse. Mas a gente ainda está com isso muito arraigado na nossa cabeça, né, doutora? Porque a nossa estrutura familiar sempre disse isso, né? De um tempo para cá, a sua geração já não é tanto assim, né? Mas uma geração anterior, a geração da sua mãe, foi completamente diferente. Né? Uma mulher mais submissa, uma mulher que obedecia, que devia as ordens ao homem, ao marido. Né? Essa abertura, a gente não pode achar que foi o bastante, não. Mas já deu uma alongada grande, né? Já deu uma modificada grande. É inegável que nós tivemos avanços, né? Avanços consideráveis, né? Mas é um fato também que toda vez que o direito das mulheres ele avança, você vai encontrar um movimento de resistência. Sim. Você vai encontrar um que movimento normal, exatamente. Né? Então, por exemplo, o ano passado, agora em julho, soltaram os números do Anuário de Segurança Pública de 2023. E nós já sabemos que em 2023 nós tivemos aumento em todos os tipos de violência contra a mulher. Todos. Mas eu tenho uma tese sobre isso. Sim. Até que eu acho que até que ameniza essa situação, doutora. Eu penso o seguinte, com o trabalho de pessoas como a senhora, com o trabalho de várias instituições, com o trabalho da polícia militar mais presente, com programas como esse do PPVD, né? Isso deu mais coragem para a mulher, destapou mais as coisas que andavam cobertas por aí, porque já atrás aí, uma mulher não denunciava o marido por nada nesse mundo. Hoje já está diferente. Né? Eu acho que essa mudança da atitude da mulher fez aumentar esse índice também. Isso é indiscutível. As mulheres hoje elas têm mais consciência, inclusive, do que é a violência contra as mulheres, violência doméstica familiar. Porque antigamente a gente achava que violência se resumia à agressão física ou à violência sexual. Né? Hoje não, hoje a gente sabe que muitas mulheres sabem que não se resume a isso. Existem vários tipos de violência. Mas, por exemplo, você falou muito bem do trabalho da PPVD. A questão da prevenção, ela é essencial. Sim. Essencial. Quando a gente fala em conscientizar mulheres, a gente está falando de prevenção. Quando a gente fala do Agosto Lilás, a gente está falando de uma política pública nesse sentido. Acho que nem não é conscientizar a mulher, doutora, é dar confiança para ela que ela possa tomar uma atitude. Ela fala assim, eu tenho a PPVD, qualquer coisa eu vou ligar lá.
né? E eu tomo uma atitude aqui porque eu já não aguento mais essa vida e tal, o papo normal, a conversa normal. Mas ela tem realmente uma estrutura que ela pode ligar e pode confiar. Exatamente. Ela precisa saber que naquela rede de enfrentamento, né, naquela rede de atendimento à vítima, e aqui eu estou falando da polícia militar, eu estou falando da polícia civil, eu estou falando do juiz que vai julgar a causa dela, que ela vai ter um acolhimento, que a palavra dela vai ser ouvida e vai ter respaldo. Né? Porque hoje em dia, por exemplo, uma coisa que mudou, e isso para nós é muito importante, é que se valora muito a palavra da vítima. Porque antigamente, a gente sabe, tem certos tipos de violência contra a mulher, não tinha valor nenhum. E você sabe que tem certos tipos de violência que são cometidos na intimidade do casal e que ninguém tem como ficar sabendo. Né? Hoje não. Hoje, por exemplo, a PPVD, eu tenho certeza absoluta que tem todo o cuidado na hora de ouvir aquela vítima, na hora de respaldar, de acolher aquela mulher. Mas é um fato que não é só a questão da rede de atendimento. A mulher, quando ela vai denunciar ou quando ela pensa em buscar ajuda da polícia militar, polícia civil que seja, ela também pensa nos julgamentos das pessoas ao redor. Hoje, nessa entrevista que eu estou mencionando, a Maria da Penha, ela conta que uma das primeiras entrevistas que ela deu na vida, o entrevistador perguntou para ela o que ela fez para merecer o tiro que ela levou. É a questão da cultura que prevaleceu. Isso. Aí, você sabe disso. Hoje, por exemplo, se a gente fica sabendo, infelizmente, alguma mulher que sofreu algum tipo de violência e vai parar no portal de notícias da cidade, você pode perceber nos comentários, todo mundo quer saber quem é a vítima. As pessoas, infelizmente, não têm a mesma curiosidade ou cuidado em procurar saber quem é o agressor. Quem é o agressor? Aquilo, para a vítima, é um problema. Aliás, até as leis hoje protegem tudo quanto é agressor, tudo quanto é criminoso, tudo quanto é coisa. É um absurdo. Porque isso. Tem que ter um cuidado em não expor aquela vítima. E o medo dela é disposição. E olha, gente, a Lei Maria da Penha hoje, inclusive, ela não pode ser divulgado o nome da vítima. Existe essa proteção, mas ainda assim ela tem... Como é no caso do menor, né? Exatamente. Doutora, é importante a sua comunicação aí com o nosso telespectador, principalmente com a nossa telespectadora. Eu acho que uma mensagem sua para a gente encerrar esse nosso bate-papo seria importante. Eu vou insistir sempre que o enfrentamento, a principal arma do enfrentamento contra a violência contra a mulher e de gênero é educação. Mas, enfim, enquanto a gente não atinge os índices que a gente almeja, sabe, civilidade, igualdade, para aquela vítima que está passando por uma situação dessa, denuncie. Não tem outra alternativa que não seja denunciar. Mas ele não vai, ele fez só uma vez, ele não vai fazer de novo. A gente não tem como garantir isso. Mas a lei também não protege do jeito que se fala e tudo. Se você, com a lei, tem esse medo, esse receio, imagina sem a proteção legal, sem a medida protetiva requerida. Então, e outra, a gente, em Patos, agora eu estou falando de Patos de Minas, nós temos sim uma DEAN que vai ouvir atentamente, que vai acolher a vítima, nós temos a PPVD que vai sim fazer o trabalho de prevenção com aquele caso que chega até eles, e eu tenho certeza também que o judiciário vai ter todo o cuidado, todo um olhar de gênero, inclusive, para a questão, para não deixar que nada aconteça com aquela vítima. Doutora Kátia, prazer conversar com a senhora. Prazer é todo meu, eu estou sempre à disposição. Tá? Muito obrigado. Imagina, viu? Eu que agradeço. Esse é o Opinião Regional e a gente volta já. Eu volto com o pessoal da PPVD. Gente da melhor qualidade para proteger as nossas mulheres aqui contra essas agressões. Hein? Já a gente volta. Muito bem, voltamos com Opinião Regional. Nesta sexta-feira estamos abordando assuntos importantes, né, do seu interesse. O assunto que nós estamos abordando nesse momento é o Agosto Lilás. Estou recebendo aqui a Tenente Solismar. A Sargento Solismar. Deixa eu te promover. Vou ficar muito feliz. Vamos promover. O Sargento Paulo e o Tenente Lucas. Tudo bem, Tenente? Vou começar pelo senhor e já vou para lá. Boa noite. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. Muito bem. Sargento Paulo. Sim, tudo bem. Um abraço para o senhor, prazer recebê-lo aqui. Prazer todo nosso. E a Sargento Solismar. Já né? promovida, né? Já promovida a tenente, viu? O senhor já leva lá, fala lá com o R. Santos, lá, fala, ó, foi promovido. Obrigada. Mas, o sargento,
Você sabe que a sua presença, que a gente estava falando aqui em off, a sua presença é extremamente importante, né? Nessa equipe aí, para a mulher saber, olha, eu vou chegar lá e vou encontrar uma mulher lá, eu vou pedir socorro para uma mulher. A senhora sente isso também, né? Eu acredito que sim, porque a mulher ela tem muito mais tranquilidade em falar sobre qualquer situação que envolva violência para outra mulher. Ela vai se sentir mais tranquila. Infelizmente, tem muitas situações que a gente se depara até mesmo com violência sexual e às vezes, quando ela se depara com a guarnição que só tem 2 militares, né, 2 homens, ela vai ficar um pouco tímida em relação a relatar realmente o que pode ter acontecido. Já aconteceu com a senhora? Que a senhora chegou e falou, olha, vem cá, deixa eu te acolher aqui. Já, há algumas escutas, né, que você precisa realizar de forma mais privada, né, para dar mais privacidade para aquela vítima, né? Ela já sofreu uma violência muito grande e ela precisa ter esse cuidado, esse tratamento humanizado, que é o que a gente faz, que é o trabalho da PPVD, né? E o preparo que a gente tem não é só para atender essas vítimas de violência, mas também para treinar, preparar melhor os militares que atuam também nas ocorrências que a gente chama de primeira resposta, né? Para atender os autores, mas também as vítimas de uma forma humanizada. Sim. Tenente, para esse trabalho, porque nós já falamos muito sobre o trabalho da PPVD, vamos continuar falando sobre esse trabalho da PPVD, eu acho isso extremamente importante e de uma renovação nessa questão do relacionamento da PM com a população, sabe, departamentos especializados em determinadas coisas tão sensíveis como é a violência contra a mulher, principalmente. Esse agosto lilás muda alguma coisa no seu trabalho, no trabalho da sua equipe, ou não? A coisa vai continuar andando como está andando aí? Vai continuar. A gente vai. Esse mês é o mês a gente vai ter mais conscientização, né, em relação ao agosto lilás. E a gente vai trazer mais dicas preventivas, né, no combate à violência doméstica mesmo. E esse ano, a gente está comemorando 18 anos da Lei Maria da Penha, que é também uma questão aí que vai ser mais de comemorações, né? Então, e o ponto desse mês de agosto lilás será a conscientização, né, da população em relação a essa violência doméstica, para a gente tentar coibir qualquer forma de violência contra a mulher. Sargento, a questão operacional aí, simplesmente vocês vão lá, acolhem a mulher e então não toma nenhuma providência lá não, ou o autor vai passar maus bocados? Sim, a gente faz o acompanhamento, né, tanto para a vítima, mas também para o agressor. E é um serviço baseado na filosofia de polícia comunitária. A gente tem que identificar ali quais são os... Porque também não é aquele negócio, eu vou lá, prendo e acabou, né? Esse Isso. tipo de agressor, ele tem que ter um acompanhamento Isso. até para PPVD saber até onde vai e o que pode acontecer dali para frente, Isso. né? Aí a gente faz o contato com o agressor e a gente vai acompanhando as partes. Então, dependendo da situação, há necessidade da gente solicitar, né, apoio à rede, ao Ministério Público, né, para agravar, né, ali uma medida protetiva que tem, ou tomar, para que o judiciário tome algumas providências ali de forma a quebrar de vez aquele ciclo de violência naquele momento. Que a gente vai acompanhando. Se a situação estiver tranquila, nós vamos monitorando as partes, orientando as partes, né? Mas se a gente acompanhar e ver que a situação está grave, a gente tem que solicitar ao Ministério Público, né, alguma providência, né? Aí vem a parte legal da ação da polícia, né, tenente? Você não pode chegar lá e tomar o peão na unha e resolver assim, é preciso colher essas informações, é preciso acompanhar o caso, Isso. é preciso ver na realidade, colher provas Exatamente. De tudo isso aí, para saber se precisa de requerer da justiça alguma coisa mais pesada, alguma coisa mais forte para solucionar esse caso, não é isso? Isso, exatamente. São feitas visitas, né, um ciclo de visitas que são feitas tanto para autores como para as vítimas. Se a gente vê ali que necessita de alguma coisa maior, a gente vai fazer um relatório, vai enviar para o Ministério Público. A gente tem toda essa rede de proteção à mulher. Sargento Solismar, quando a senhora vai para acompanhar um caso, por exemplo, de uma violência doméstica que uma mulher solicita e depois ela quer voltar, não quero fazer nada, qual que é o procedimento? Como é que é isso? Porque é
uma ação de cunho privado, né? Sim. Se ela não representar... Precisa querer, né? Ela precisa querer, né? O trabalho da PPVD, que é a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, é um trabalho preventivo, né? Então a gente faz esses acompanhamentos, a gente ouve tanto a vítima quanto o autor e a gente orienta, encaminha, mas cabe à vítima, né, dentro da vida dela ali, ela decidir se ela quer seguir reatar um relacionamento ou não, mas a gente dá para ela ali, direciona ela para vários caminhos, né? Inclusive existe uma rede de apoio, tem acompanhamento psicológico, né? Porque às vezes essa vítima ela não consegue se desligar daquele relacionamento, às vezes em muitas das situações ela não consegue sair daquele relacionamento por questões financeiras, ela depende financeiramente. Não é tão simples, né? Não é tão simples, é algo que abrange inúmeras questões, né? Tem a questão de filhos, desmanchar a família, religião, casamento. Igual a doutora foi muito feliz em estar questionando e falando sobre questão também do que a sociedade vai pensar, né, como ela vai ser julgada na sociedade, né, às vezes como uma mulher separada, enfim. Então, o trabalho da PPVD é orientar, mostrar para ela que ela é capaz de sair aquele negócio, né, Sargento? O que é? Quem é que é a fulana que está sendo agredida aí? Por que é? O que ela fez, né? Mais ou menos o que fizeram com a Maria da Penha, né, na primeira entrevista que ela deu, não é isso? Exatamente. Então, nosso trabalho é mostrar para ela que ela tem uma rede de apoio, né, que ela pode virar aquela página da vida dela, que ela pode seguir e que nós estaremos ali apoiando ela no que for necessário, né, no que for possível. Mas depende dela o querer, né? Ela tem que acordar pronta para aquilo, ela tem que se sentir disponível para aquilo e querer fazer aquela mudança na vida dela. Agora, o Sargento Paulo, há uma programação da PPVD de fazer visitas, de ficar de olho naquela questão, para saber, porque às vezes a mulher não quer denunciar, mas o vizinho pode ligar lá e falar, olha, estão agredindo a mulher, como aconteceu há poucos dias, né? Tem essa presteza, a PPVD faz isso, sim, é proativa nesse sentido? Sim, dentro do nosso protocolo está previsto as visitas tanto para a vítima, para o agressor e também com contato com testemunhas, né? Há casos, por exemplo, que a vítima não nos passa, não repassa para a equipe, né, e nem o agressor também, né, mas quem vai nos passar a real situação é uma testemunha, né, um vizinho, também, um familiar, né, porque aí sim... Aí tem uma outra vertente, né, Tenente, a respeito disso aí, porque se a pessoa espanca a mulher ou faz qualquer coisa lá dentro da casa dele, é uma coisa, mas se ele tenta contra a vida dela, aí já é uma outra tipificação de crime que aí não precisa nem dela denunciar, né? Não, Aí se tiver uma testemunha sobre isso aí, a providência é tomada na hora, né? Na hora. Nesse caso aí, ela não tem que querer, não. A Polícia Militar vai agir, vai prender o cidadão e vai apresentar ele na autoridade competente. Mesmo porque se eu não fizer isso aí, é prevaricação. Prevaricação, né? Parte da polícia. O senhor tem que cumprir a lei. Cumprir a lei. Né? Então é bom as pessoas ficarem bem atentas a respeito disso, né? Que uma confusão dentro de casa depende da representação da mulher. Tem que meter a colher. Mas em relação... Não, meter a colher tem que ter mesmo. Tem que ir lá, tem o vizinho, tem que descobrir, escutar, liga lá para a polícia. Me liga com a PPVD aí, olha, está acontecendo isso aqui no endereço tal, vocês vão lá para ver. Né? Agora, se ele comete um crime, como uma lesão corporal, uma tentativa de homicídio, a conversa é outra, né? É outra. A polícia vai ter que agir nesse caso e vai fazer a prisão dele, sim. Independente se a vítima quer ou não. Tá muito bem. Infelizmente, papo bom, o tempo passa rápido, né? Infelizmente, o nosso tempo está passando aqui, mas eu queria saber da sargento aqui. Mesmo quando tem, por exemplo, uma agressão dessa, com uma lesão corporal, por exemplo, ou uma tentativa de homicídio, mesmo assim ainda tem a mulher que ainda quer proteger o agressor, fala, não é assim, ainda tem. É uma situação complicada porque, como a gente falou anteriormente, envolve várias questões. E muitas das vezes ela não é querer proteger o autor,
mas se resguardar às vezes de algum outro problema que ela acredite que possa ter. Às vezes porque tem filho, às vezes porque tem receio dele retornar posteriormente, fazer algo pior ainda com ela. Muitos relacionamentos, às vezes o autor ameaça contra a vida dos filhos dessa vítima. Então envolve uma questão muito ampla, né? Mas, enfim, em todas as situações a gente vai acompanhar, orientar, encaminhar, sempre no sentido de prevenir para que não aconteçam novas situações de violência. Tenente, por exemplo, uma ameaça, como é que o senhor lida que a equipe lida com isso? Chega lá e depara com uma confusão e uma ameaça clara. Essa aí vai ser a primeira resposta que a gente chama. A viatura do turno vai lá e atende, né, a ocorrência, faz todos os trâmites legais. Posteriormente, a patrulha de prevenção à violência doméstica vai fazer a segunda resposta, que é fazer a visita e apresentar a lei para a vítima. Eu sei que a Polícia Militar trabalha muito com estatística, né? Gosta muito de números, gosta muito do realizado e da coisa. Como é que essa PPVD é vista na Polícia Militar? Ela é vista como a fonte ali. Porque o medo que se tem é falar assim, esse negócio não está dando mesmo muito, vamos mudar esse negócio aqui e tal. E para mim isso está funcionando. A PPVD os números da PPVD são bons em atendimento, de resolução de casos, de encerramentos de casos. A gente tem toda essa estatística hoje. Então, a PPVD é um projeto na polícia que funciona. Tanto ela como o PROERD. São projetos da Polícia Militar que vai funcionar. Então, você falou de dois aí, que para mim são os dois mais importantes. Fundamentais na Polícia Militar hoje. O PROERD é fantástico. Transformam vidas, e a gente vê isso diariamente. Salva lá na alma, né? Exatamente. Toca na alma das pessoas. E essa PPVD, eu acho que a Polícia Militar vai ter que investir, viu, o Tenente, cada vez mais nesse programa, porque ele vai crescer, na minha opinião, ele vai crescer. Porque essa cultura vai mudar, a mulher vai mudar, ela vai mudar o pensamento, ou não vai? Com certeza, com certeza. A senhora sente isso? Muito, é igual a doutora Kátia foi muito feliz na fala dela também, falar da evolução hoje, da informação, do crescimento, né, da mulher, né, no sentido de conhecer a legislação, saber dos seus direitos, né, buscar seus direitos. Isso, com o tempo, foi evoluindo muito, né, a gente vê isso todos os dias, assim, é muito gradual. E o trabalho da gente é feito de formiguinha, mas ele é muito satisfatório, porque você vê a diferença acontecendo na vida dessas pessoas, dessas mulheres. E não só mulheres, porque quando a gente fala de violência doméstica, a gente fala da vida daquela mulher, mas a gente fala da vida dos filhos dela. A maioria tem filhos pequenos, né? Tem filhos ali que ela precisa proteger, e a gente vê vidas se transformando, não só na vida dela, mas de toda uma família. O que eu penso é assim, o sargento, que cada mulher tem também uma responsabilidade com a sociedade. Muito grande. Para fazer isso mudar, com consistência. Que é com a educação dos seus filhos, exatamente, né? Que amanhã, quando chegar essa geração de filhos, esteja pensando que sejam diferente. Melhores, né? Sejam melhores do que os de hoje. Gente, se a gente for ficar conversando aqui, nós vamos invadir o horário ali do Matheus Borges ali com o NTD Notícia, né? Mas nós vamos ter oportunidade de falar mais disso aí. Já falei muito disso no meu programa, quero continuar falando, acho que é extremamente importante. Esse mês a gente vai continuar falando, vocês estão convidados já para participar do nosso programa. Nós temos o quadro lá, Alerta PM, que tem feito um sucesso danado aí, né? As pessoas gostam muito de ouvir, ver o trabalho que está sendo feito pela Polícia Militar. Mas por hoje eu quero agradecer a presença de vocês aqui, né? Nós que agradecemos a oportunidade. Para falar desse assunto que é extremamente importante. Viu, sargento? Obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, que tenham outras, né, para a gente divulgar o trabalho da PPVD, e a gente vai estar sempre disponível para estar aqui. Sargento, obrigado, viu? Nós que agradecemos o convite. Fica duro aí. Nós temos que, né, fazer esse índice aí ser bastante positivo. Tenente, obrigado pela sua participação aqui. Muito obrigado, a gente está à disposição. Muito valiosa. A gente está à disposição. Muito bem. Falei aqui com o Tenente Lucas, com o Sargento Paulo e com a já promovida Tenente Solismar. Não, gente, é a Sargento Solismar. Daqui a pouco o R. Santos liga aqui e fala, você tá... Onde é que você arranjou essa autoridade para promover, né, policial? Mas bacana, o trabalho de vocês muito bacana, louvável e digno de aplauso.